Olá, meu nome é Adriana Meyer. Eu vou falar um pouquinho para vocês de histórias. Por que contar histórias das nossas histórias vividas? Eu já fiz uma outra postagem em relação a isso, mas a postagem que eu trago hoje é totalmente voltada à área da educação. A gente vai falar um pouquinho de uma questão muito gostosa de trabalhar, que são as descobertas das crianças. E que também trazem para a gente uma percepção de como a educação flui de forma dinâmica e bem clara para eles. Primeiro, eu vou começar contando a história. Eu separei uma memória que eu trago da Ana Laura, uma aluna de 5 anos, que na educação infantil vivia uma fase de muita percepção. Ela sempre foi uma criança sagaz, e aos 5 anos ela estava com a inteligência totalmente aberta, fazendo experiências, percepções claras, e muitas vezes ela até, de uma certa forma, se tornava afoita com a aprendizagem, pegava muito rápido as coisas, nem sempre os outros da sala iam no mesmo ritmo, isso causava alguns estranhamentos, tanto comigo, que ia mediar alguma coisa, como com os colegas. Até que chegou um dia que a gente estava praticando uma trilha, tá? Então tinha uma trilha no chão, as crianças jogavam dado e iam andando as casas. Toda vez que chegava a Ana Laura para jogar, ela tinha uma dificuldade em se desenrolar na trilha. Então, por exemplo, ela tirava o numeral 4 e aí, no lugar de andar as 4 casas, ela contava a casa que ela estava como uma, e depois ia 2, 3 e 4. Então, ela sempre andava uma casa a menos. E a gente avisava ela disso. A gente falava, Ana Laura, não, você andou uma casa a menos, você tirou 4. E olha lá, você estava na casa 3 e você agora está na casa 6, né? Então, como que isso está acontecendo? E essa gerava uma discussão. Ela começou até a ficar um pouco incomodada, porque toda vez ela percebia que tinha esquecido esse processo. Ela entendia como era, mas para ela era tão automático já contar onde ela estava, que ela, de novo, na rodada, errava. Isso gerava um estresse bastante forte para ela, né? Uma criança tão inteligente, como que ela esquecia disso? E aí as crianças começaram a tentar discutir e fazê-la lembrar disso. Por que que não contava? Até que teve uma criança que ela fez assim, Ana Laura, você está fazendo isso para andar. Você pula no lugar, conta 1, 2, 3, 4. A gente não pula no lugar para andar, a gente já sai andando. E quando ela percebeu essa lógica, ela percebeu essa clareza de colocação, ela ficou tão emocionada, tão emotiva, que não preciso nem dizer que ela parou de esquecer, né? Foi uma tática que super funcionou, como ao mesmo tempo ela ficou muito mais afetiva nas relações. E por que eu trago essa história? Porque as histórias, elas são oportunidades de deixar bem claro o que acontece no dia a dia que pode provocar o pensar. Não adianta eu explicar e fazer uma simulação de uma trilha e desenvolver esse processo. A gente tem que vivenciar, porque aí, quando a gente vivencia, a gente sente a situação, a gente provoca o pensamento, a gente constrói o conhecimento juntos e, principalmente, humaniza a aprendizagem. É tão lindo isso. É tão interessante sentir que vira um estímulo para o interesse deles, que vira uma causa muito mais forte, poderosa, e é uma pequena pílula do que acontece. A educação infantil é riquíssima dessas situações, e as séries maiores, dos maiores, também traz isso. É que a gente para de falar, a gente começa a usar mais o conteúdo em si, os resultados em prova, do que propriamente a riqueza dos estímulos, dos interesses, das conversas, das apropriações que vão acontecendo. E eu trago essas histórias porque eu sei que a história aproxima a gente. Ela mostra que o que acontece comigo também acontece com você. Que aquelas riquezas, aquelas memórias que eu guardo, que são a minha realidade, também é a sua realidade, educador, ou pai, ou
qualquer pessoa relacionada à aprendizagem. Ela transmite não só as memórias de quem está falando, como ela reforça as memórias de quem já viveu processos similares e que acaba, no dia a dia, deixando para lá. Serve de conhecimento, porque aí você valoriza o que você faz, de advertência, porque ela mostra algumas questões que, de repente, você vai buscar no seu olhar para isso, e de acolhimento. Nós não estamos só, nós não somos só. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa construir mundos de realidade e que esses mundos se comuniquem, né? Que eles tragam, se relacionem melhor, né? E, de uma certa forma, a gente tem aí uma frase final que fala um pouquinho, que foi retirada de um livro, que chama Sala de Aula, e ele traz essa questão que a história ela tem o poder de curar, iluminar, remover passados, criar soluções, indicar caminhos e, sobretudo, eu concluo levantando desse parágrafo a parte que esclarece que alimentar nossa mente e sustentar nossa consciência de que existimos, atuamos e somos muito importantes. Por isso que eu digo que quando a gente está construindo o saber e a gente está se dedicando a essa emoção, a gente está fazendo não só memórias, mas verdadeiras e fortes histórias. Meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga e tenho sempre um prazer enorme em trazer pequenas contribuições nas nossas histórias.